Então, queridos, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem que nós intitulamos aqui como série no coração de Romanos, e eu quero relembrar com você, né? Quero relembrar com você o que nós vimos no culto passado, né? A pastora Tajla, nesse exato momento, deve estar se preparando para subir lá no campus Junco também, né? Então tem uma diferença de meia hora, eu estou pregando aqui, ela está pregando lá, né? Então, daqui para frente vai ser desse jeito, tem hora que eu estou aqui, tem hora que eu estou lá, né? Nos cultos da manhã eu sempre estarei aqui e lá, mas à tarde não tem como, ou é um ou é outro, né? Então, dessa vez eu estou aqui e ela lá. Então, no domingo passado, nós compartilhávamos que, e aí, deixa eu combinar uma coisa com vocês, quando eu fizer assim, é o momento de vocês darem glória a Deus, tá certo? Se quiser se levantar e sapatear e pular, vocês podem fazer também, tá bom? Amém? Então, vamos fazer o ensaio, tá bom? Olha só o que diz Romanos 8:1. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, glória, aleluia! Aleluia! Né? Quando a gente combina, a coisa dá certo, não dá? Aleluia! Né? Nós não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação. No domingo passado, nós também pudemos perceber que nós não somos mais dominados pela carne. Oh, glória! Nós não somos mais dominados pela carne. Amém? Não somos mais dominados pela carne. A carne não nos obriga mais a pecar. Nós estamos livres do poder do pecado e da morte sobre nós. Portanto, hoje nós podemos escolher obedecer a Deus. E o Espírito Santo que mora dentro de nós vai nos ajudar a obedecer a Deus. Olha só que notícia maravilhosa, né? Nós sabemos também que se nós estamos em Cristo, nós não vamos para o céu. Por quê? Nós já estamos no céu, aleluia! Nós já estamos no céu, oh glória! Deixa eu te explicar uma coisa, queridos, importante. Sempre que eu falo essas coisas que fogem um pouquinho do que a gente está acostumado a escutar, tem uma finalidade pedagógica também, viu? Eu não sei se você sabe, mas um dia eu creio você vai prosperar tanto, que você vai para Jerusalém pelo menos uma vez por ano, quando não estiver mais na guerra, né? Está acabando aí, se Deus quiser, a gente começa a fazer caravana lá para Israel, né? Se Deus quiser. E aí o que é que vai acontecer? Você vai estar tão próspero, que uma vez por ano você diz, rapaz, uma vez por ano eu vou para Israel, né? Eu vou passar férias de julho em Israel, e o final de ano eu vou conhecer algum país da Europa, né? Eu vou conhecer algum país, algum local aqui na América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, México, pelo menos uma vez por ano, né? Eu vou para um desses lugares, né? E se você quiser, inclusive, levar a minha, a pastora Tajla, como seus guias turísticos, a gente vai também, brincadeira, né? Então, queridos, por que eu estou te falando isso? Porque se você for lá para Jerusalém para ver o que restou da estrutura do templo, né, que foi reconstruído por Herodes o Grande, você vai ver que existe uma escadaria que levava ao templo. Hoje vai dar na muralha, né? A muralha foi fechada, que dava acesso ao templo, né? Os portais que davam acesso ao templo foram fechados, né? Mas se você for usar a escadaria, você vai ver que tem um degrau mais alto, outro mais baixo, tem um degrau mais largo, outro mais curto. Para que isso? Não era melhor ter feito todos os degraus igualzinho? Pois é, quando os degraus estão todos iguaizinhos, a gente sobe e desce no automático, não é? A gente fecha os olhos e vai subindo, que afinal é tudo do mesmo tamanho, a gente sobe e desce no automático. Mas quando ele é diferente, a gente tem que calcular cada passo. Se a gente não calcular cada passo, o que é que vai acontecer? A gente vai tropeçar. Então, já na escadaria, né? Já na escadaria, eles pretendiam fazer com que as pessoas, ao chegar no templo, já chegassem refletindo sobre o Senhor. Então, isso tinha um aspecto pedagógico.
Da mesma forma, quando eu instigo vocês com essas coisas, né? Levanta a mão, quem é pecador? Aí todo mundo levanta a mão, eu digo, baixa a mão, que vocês não são pecadores não, vocês são santos. Aí fica todo mundo perdido, como assim eu sou santo? Mas eu peco, se eu peco eu sou pecador, né? E aí a gente faz aquele jogo, faz você entender que você não é mais um pecador por identidade, embora continue pecando. A sua identidade agora é santo, mas é um santo que peca, tá certo? Da mesma forma, quando eu te falo, você não vai para o céu, aí fica todo mundo com medo. Ixi, meu Deus, o pastor endoidou, o que é que ele está lendo? Ficou doido. Dizer que a gente não vai para o céu, ficou doido. Mas aí eu vou e digo, você não vai, porque você não tem como ir para um lugar onde você já está. Só que tem outro aspecto nisso que eu não revelei ainda, né? Existem etapas de revelação acerca do que é uma vida no céu. Então, quando eu entrego minha vida a Jesus, eu vou para o céu? Não, eu já estou no céu. Mas, se porventura Jesus não voltar antes de eu morrer, eu vou ter uma revelação um pouco maior do céu. Por quê? Porque eu já estarei liberto desse corpo de morte, né? Esse corpo passível de pecado, né? Ele já não estará mais ligado à minha alma e ao meu espírito, né? Minha alma e o meu espírito estarão com o Senhor, mas o meu corpo não, o meu corpo vai perecer na terra, né? Então eu terei uma revelação um pouco maior do que eu tinha acerca de viver na eternidade. E ainda digo mais, revelação maior ainda nós teremos quando Jesus voltar, porque aí a nossa alma e o nosso corpo que estarão nos céus, né, se encontrarão novamente com um corpo, só que agora um corpo glorificado, um corpo ressuscitado, um corpo não mais passível de pecado, e a nossa alma e o nosso espírito vão se encontrar com esse corpo e viverão eternamente na Nova Jerusalém. Então, será uma terceira e maior revelação, uma revelação mais plena ainda do que a que nós temos hoje. Mas é um fato, apesar de nós não termos uma revelação completa, nós já estamos no céu, nós já estamos na eternidade. Amém? Nós já estamos na eternidade. Só que aí vem a pergunta, se nós já estamos na eternidade, como agora nós devemos viver? Essa semana eu estava na academia, estava vendo um vídeo de um cara que sai aí pelo mundo, né, com um iPhone, e ele vai interagindo com as pessoas em cada país, não fazendo passeio turístico. O propósito dele não é fazer passeio turístico, é ir para os lugares onde os turistas não vão. E é tão interessante a gente ver que as outras cidades ao redor do mundo são muito parecidas com a nossa, embora os costumes sejam diferentes, as comidas são diferentes, né? Dessa última vez eu estava vendo o vídeo dele e ele estava numa praça e ele comprou uma fruta lá na China, né, que ele achou estranha a fruta, esquisita, mas disse, poxa, eu vou experimentar essa fruta, né? Só que era uma fruta fake, era uma fruta falsa, né? Então, na verdade, era uma jujuba, mas ele comprou como fruta, tinha formato de fruta. E era uma fruta que ele só vendia para turista. O chinês mesmo já sabe que a fruta é fake, não compra. Então, só quem comprava era turista. Então, a gente precisa ter cuidado para não agir como esses turistas, comprando fruta fake no mundo, que não vai servir na eternidade, que na eternidade ninguém quer, que na eternidade é desprezível. Todo mundo tem uma ideia de como é a Nova Jerusalém, né? Lá na Nova Jerusalém, o chão é feito de ouro, as paredes de pedras preciosas. É porque isso vale muito para Deus? Não, é o contrário, é porque isso é desprezível para Deus. Isso não vale nada para Deus, né? Aí por isso que lá na Nova Jerusalém o chão é feito de ouro, as paredes de pedras preciosas, porque para eles só serve para isso, para fazer pavimento e para construir parede. Alguém aqui anda guardando sacos de areia em casa e se achando rico por causa disso? Alguém anda guardando pedra de calçamento em casa e se achando rico por causa disso? Pois é, quando a gente entra na eternidade, essa deve ser a nossa relação com o dinheiro. Essa deve ser a nossa relação com o dinheiro. Ou seja, poxa, ele é útil. É útil ter pedra de calçamento? É útil? É. Para quê? Para estar no calçamento. É útil ter areia? É
esse prédio aqui foi feito com areia, com cimento, com ferro, né? Então é útil? É. Mas alguém está se matando por 1 quilo de areia? Não. Então essa deve ser a forma que devemos encarar a eternidade. O dinheiro é útil para nós? Claro que é útil. Mas a gente vai se matar por causa de dinheiro? A gente vai pecar por causa de dinheiro? A gente vai se vender por causa de dinheiro? Nunca. Porque nós somos cidadãos celestiais. E no céu, o ouro só serve para fazer pavimento. E pedras preciosas para fazer parede. Não vale nada. Então é útil, nós precisamos ter mordomia ao cuidar dessas coisas. Sim, enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos ter dinheiro, mas nós não devemos lidar com o dinheiro como se ele fosse a nossa salvação. Nós não devemos lidar com ouro e com prata como se eles fossem a nossa salvação. O nosso propósito de vida não pode ser enriquecer, embora nós possamos enriquecer financeiramente, não tem nada de errado com isso. Desde que o propósito da nossa vida não seja esse, o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. E por isso, queridos, o título da mensagem de hoje é Guiados por Deus. Como é que nós somos guiados por Deus? Da mesma forma que esse jovem que estava lá na China, né? Teve alguma dificuldade, eu me imaginei no lugar dele, eu fiquei pensando, poxa, se um dia eu for conhecer um outro país assim que eu não conheço nem a língua, né? Eu nunca saí do Brasil, pelo menos não ainda, né? Então nunca tive esse problema, mas poxa, no período que eu fui, a primeira vez que eu fui para São Paulo, eu precisei de um guia, né? Minha esposa teve que me guiar, estávamos eu, pastora Tasla e a Rosana lá em São Paulo, e aí a Rosana teve a ideia, vamos conhecer a Liberdade, oh meu Deus, como é que se vai para lá? Aí minha esposa entrou naquele metrô, minha gente, ela sabia só tudo do metrô, e eu feito um pateta, sem saber nem para que lado ia, né? Então ela me levava para onde ela quisesse, não sabia, nunca tinha andado de metrô, né? Parecia um matuto lá em São Paulo, né? Então, fomos à Liberdade. Quando pensou que não, agora vamos conhecer tal local. A gente simplesmente entrou na estação da Liberdade e a gente foi bater no centro, né? Aí sai, oh, meu Deus, já? De carro foi tão demorado, de metrô foi tão rápido assim, né? Então, por quê? Porque ela sabia os caminhos. Ela me guiou, né? Ela nos guiou pelos caminhos aonde a gente queria estar. Então, da mesma forma, queridos, quando nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, às vezes nós temos dificuldades de lidar com essa nova perspectiva, com esse novo reino. Agora, uma vez que nós fomos transportados para esse novo reino, nós não podemos mais viver como se nós vivêssemos naquele outro, né? Já pensou se eu chegasse lá em São Paulo e eu ficasse procurando um mototáxi? Ai de mim, né? Se eu chegasse lá em São Paulo, onde é que fica a estação do VLT? O pessoal ia rir de mim. O quê? VLT? Não, aqui tem metrô. E eu dizer, o que é metrô? Já pensou? Ia passar muita vergonha, né? Ia passar muita vergonha. Mas por quê? Porque eu não tenho o hábito de estar naquela cidade, né? Não é habitual. Hoje a gente vai com maior frequência porque a gente tem nossas obrigações lá com a Paz São Paulo. Então, todos os anos a gente tem que ir para a Paz Conference. Inclusive, quero te convidar para participar da próxima Paz Conference, tá certo? Nós já estamos organizando a caravana para a Paz Conference, tá certo? Então, se você quiser, é só dar um toquezinho para a gente, que a gente te coloca no grupo, tá bom? E você vai poder ver passagens, né? O David, inclusive, está nos ajudando, tanto com a passagem quanto com a hospedagem, está organizando tudo, pesquisando os lugares que o preço é melhor, né? De maneira que a gente possa aproveitar bem lá a Paz Conference. Então, queridos, nós precisamos ser guiados por Deus nessa nova realidade de vida, na realidade que nós temos no reino de Deus. E aí vem Romanos 8, de 11 a 14, olha o que diz. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne,
para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Só que imagina só, você numa viagem dessa contrata o guia, mas aí o guia chega para você e diz, olha, não vamos entrar nessa rua aqui não, porque essa rua é perigosa. Aí diz, rapaz, agora que eu quero entrar mesmo. Eu quero entrar nessa rua aí. Aí o guia, rapaz, não é bom você entrar por essa rua não, isso aí vai dar problema. Não, eu vou lá nessa rua. E aí vai, entra lá na rua, quando pensa que não, desce a rua, se esbagaçando, todo cheio de hematoma, levou uma pisa grande lá na rua. Rapaz, como é que pode, rapaz? Você deixou eu subir a rua? Rapaz, eu lhe adverti que se não subisse. Mas você quis ir. Vai fazer o quê? Então, muitas vezes, Deus está nos dizendo, olha, no novo reino, no lugar onde você está agora, não anda por esse caminho não, que você vai se dar mal. Não faz isso não, que você vai se dar mal. E aí a gente acha que é mais inteligente do que Deus e faz exatamente o que Ele disse que nós não fizéssemos. Né? Bebedeiras, embriaguez, glutonarias, sexo desmedido, sexo descontrolado. E aí a gente recebe a consequência da decisão que nós tomamos. Mas aquele que é filho de Deus é guiado por Deus. Então a primeira característica de alguém que entregou sua vida a Jesus é seguir a voz do seu guia, que é Deus. O Espírito Santo é o nosso guia e ele habita dentro de nós. Amém? Eu trouxe para vocês aqui uma frase do N.T. Wright. N.T. Wright é das maiores autoridades em Paulo da atualidade. Então, ele é um pastor anglicano, e ele, eu já li alguns livros dele, inclusive, e tenho outros aí para ler também. Tem sido uma leitura muito agradável. E ele diz o seguinte: a razão pela qual Deus resgata os seres humanos do pecado e da morte é para que possam ocupar o devido lugar na renovação da criação, o novo mundo, no qual ele próprio habitará para estar em casa. Então, queridos, Deus nos salva, Deus nos resgata, não é porque Ele quer que a gente passe a eternidade pulando de nuvem em nuvem, não. Às vezes a gente tem essa ideia, que nem é bíblica. Se você procurar na Bíblia a descrição do céu, você não vai encontrar dessa maneira. Não é dessa maneira. Você vai ver seres celestiais adorando a Deus, Você vai ver anjos, você vai ver seres, lá em Apocalipse, seres até muito estranhos, com 4 cabeças, reis, anciãos, que estão constantemente adorando a Deus e tirando as suas coroas em adoração a Ele. Você vai ver anjos, que passa longe da descrição que normalmente fazem de anjos, Às vezes a gente imagina anjos como elfo, ou então como um querubinzinho, gordinho, cheio de dobrinhas. Não tem nada a ver com a Bíblia isso. Nada, absolutamente nada a ver. Pode procurar na Bíblia que você não vai encontrar essa descrição de anjos. Os anjos, quando vêm à Terra, muitas vezes, eles adquirem forma humana. Mas não é que eles sejam humanos. Os anjos não são humanos, eles são outra criação. Eles são outra criação, tá bom? Então, existe um propósito para nós aqui na terra. Existe um propósito. Se nós somos filhos de Deus, nós somos aqui nessa terra ministros desse mesmo Deus, delegados desse mesmo Deus. Romanos 8, 15 e 17. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Oh, glória! Aleluia! Vírgula. Se de fato
participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. O pessoal, quando fala de sofrimento, é mais sofrido da glória a Deus, né? E é porque ainda deu um empurrãozinho. Mas é mais sofrido da glória a Deus quando a gente passa por sofrimento. Mas é um fato, queridos, a Bíblia mais uma vez nos diz, né? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. N.T. Wright, eu trago outra frase dele, diz o seguinte: a herança do Messias, compartilhada com todo o seu povo, é a redenção de toda a criação, com pecadores perdoados, ressuscitando dos mortos, para a participação no governo deste novo mundo. E aí vem, né? Aí vem. A gente acabou de ter um período de eleição, não foi? É meme na internet à torta e a valer. Né? O pessoal fazendo vídeo na internet. Olha, eu vim aqui à prefeitura, porque olha, eu trabalhei muito para o meu prefeito. Né? Eu me intriguei com a minha família toda por causa do meu prefeito. Né? Eu me intriguei com os meus amigos por causa do meu prefeito. Eu só não saí da minha igreja por causa do meu prefeito, mas o resto eu fiz. E agora eu estou aqui na prefeitura e até agora nada do meu emprego. Você conhece alguém que está passando por isso? Se descabelou do período da eleição. Faltou culto de celebração para ficar abanando bandeirinha, né? E nada do emprego. Conhece alguém assim? Então as pessoas, elas se entregam completamente para que um governante vença, né? Ele vence, né? E aí? Passou a eleição e o que é que ela quer? Ela quer ocupar um lugar no governo desse novo prefeito. É ou não é? É ou não é? É isso. Quando não, a gente não se envolve muito e a única coisa que a gente quer é que o cara, né, governe bem. Eu não estou atrás de emprego, né? O que a gente quer é que a pessoa governe bem, que ele administre bem a cidade. Poxa, dei meu voto, dei minha confiança e vou esperar para ver como é que vai ser. Eu estou te falando essa história, querido, porque às vezes a gente não faz o paralelo com o reino de Deus. Nós votamos em Jesus Cristo? Fomos nós que elegemos Jesus Cristo? Não, queridos. Foi Deus que nos elegeu nele. Eu vou já explicar melhor como é essa história da eleição em Cristo, tá bom? Tem gente que tem uma ideia um pouquinho equivocada, né? Tem gente que pensa o seguinte, que Deus fica lá de cima do céu dizendo, rapaz, aquele ali eu vou salvar, gostei da cara dele. Mas aquele outro ali, sei não, me deu assim uma antipatia, não sei o que é não. Meu santo não bateu com dele. Então aquele ali vai para o inferno. Aquele outro ali eu não sei, eu vou pensar. Eu vou analisar ele, vai depender muito aí do que ele faça para me agradar. Se ele me agradar, aí eu salvo. Se ele não me agradar, vai para o buraco também. Tem gente que imagina Deus dessa maneira, equivocadamente, tá bom? Equivocadamente. Deus não age dessa maneira. Deus deu o seu filho para salvar todos, tá bom? Jesus morreu. A expiação da cruz foi por todos, mas o benefício dessa expiação só recebe quem crê em Cristo. Então, embora ele tenha morrido por todos, e João 3,16 deixa muito claro para a gente, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quem é que não vai perecer? Quem é que vai ter vida eterna? Aquele que crê. Então, existe algo que nós devemos fazer, receber o sacrifício que Jesus fez, né? Crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, para que nele, entrando nele, agora nós sejamos eleitos de Deus, co-herdeiros com Cristo, né? Co-herdeiros com Cristo. Então, de fato, tudo aquilo que Cristo recebe, nós recebemos por tabela, né? Nós não recebemos por merecimento próprio, nós recebemos por tabela. Cristo recebe, nós recebemos também, né? Cristo é perfeito? É perfeito? Então, se você está em Cristo, você recebe por tabela
a perfeição dele, né? Cristo é santo. Cristo é santo. Então, se você está em Cristo, por tabela, você recebe a santidade dele. Cristo tem alguma enfermidade? O que é que vocês acham? Cristo tem uma encravada? Não, nenhuma encravada ele tem. Então, quem está em Jesus Cristo pode tomar posse disso. Eu já estou completamente curado, porque ele já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Está lá escrito em Isaías 53. Né? Então, é um fato, né? O que é que vocês acham? Vocês já imaginaram Jesus Cristo com Alzheimer? Né? Esquecendo das coisas? Só tem uma coisa que ele esquece, o pecado que a gente cometeu. Só uma coisa, e ele faz isso porque ele quer. Né? Ele decidiu esquecer. Então, se você cometeu um pecado e pediu perdão a Deus, pode ter certeza. Você lembra, ele não. Ele não. Então, a gente não pensa em Jesus dessa maneira, como alguém fraco. Não, a gente pensa nele como alguém forte, o leão de Judá, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores, é assim que a gente pensa. Então, se nós estamos nele, nós também já somos mais do que vencedores. Nele, nós podemos todas as coisas. Não é isso que nós dizemos? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, um dos aspectos mais fundamentais que nós temos que ter em mente é que nós podemos estar em Cristo ou não. Se você decide estar em Cristo, você já recebe de graça a salvação. De graça. Mas aí eu te pergunto, a nossa vida se resume na salvação? O que é que vocês acham? É só isso, a gente vai viver agora só para ter um cartão carimbado por Deus, dizendo, olha, se você morrer, você tem um ingresso aqui para entrar no céu, tá bom? E aí, você já se perguntou o que é que você vai fazer no céu? O que é que você vai fazer lá? Já se perguntou o que é que você vai fazer lá? Você quer saber o que é que você vai fazer lá? Quer saber ou não quer? Se você quer saber o que é que você vai fazer lá, basta você ir lá para a sua Bíblia em Gênesis e verificar o que foi que Deus mandou Adão fazer lá no Jardim do Éden. O que foi que Deus mandou fazer lá no Jardim do Éden? Mandou Adão armar uma rede. Adão, fica aí curtindo, tá certo? Fica aí deitado numa rede, vai aparecer um corvo, tá certo? Que vai te trazer uma jaca, tá certo? E aí depois vai aparecer um macaco que vai descascar a jaca para você. E depois vai aparecer um gorila que vai ficar tirando os gomos da jaca e botando na sua boca, tá certo? E aí depois vai ficar embaixo da rede um porco para você jogar o caroço da jaca e o porco já limpar o caroço da jaca. Está escrito isso lá? Não, queridos, o contrário. Está dizendo que o homem foi criado para a terra. Né? Deus percebeu que daquele jardim todo não havia quem o cultivasse. Né? Embora ele tivesse feito tudo aquilo, e aquilo tudo era belo, e aquilo tudo era bom, ele percebeu, não há quem cultive a terra. Então eu farei alguém para cultivar a terra. E então ele fez o homem. E o propósito do homem naquela terra era cultivar e guardar aquele jardim. Então, o nosso propósito no jardim do Éden, em Adão, né, Adão antes da queda, era trabalhar e proteger aquele jardim. Era isso. Trabalhar e proteger, trazer ordem para aquele jardim. Era isso. Né? Às vezes as pessoas ficam pensando, pastor, mas, poxa, se não tiver mais pecado, eu vou governar o quê? Sabe, a gente está tão acostumado a ser gerente de pecado, que a gente acha que a única coisa que a gente pode fazer pelo reino de Deus é dizer para as pessoas, olha, não peque não, não peque não. E você aí, não peque não. Não, querido, tem tantas outras coisas que nós podemos fazer que não seja apontar o pecado dos outros. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa que os seres humanos fazem no mundo que glorificam a Deus, mas que muitas vezes o pecado deturpa. Né? Que coisa mais maravilhosa do que música? Quem aqui gosta de música? Meu Deus, é difícil uma pessoa que não gosta de música. É difícil. É difícil. Mas eu confesso para vocês, minha gente, olha, todo dia, de segunda a sexta-feira, né, eu e minha esposa estamos na academia. E o Demi está lá com a gente.
Tem dia que a gente chega na academia, eu olho para a cara pro Demir, o Demir, o que foi, pastor? Chupou limão hoje? Não, cara, é a música. Rapaz, pelo amor de Deus, não tem condição de escutar essa música aí, não. Aí teve um dia que eu estava tão... que eu fui lá no balcão e disse, fulano, não me leve a mal, não me entenda mal. Dá para mudar essa música? Ai, pastor, me perdoe, não tinha percebido que você tinha entrado. Né? Não tinha notado que você tinha entrado. Me perdoe, vou mudar agora. Aí eu, poxa, que legal. Né? Quer dizer que eu chego aqui na academia, quando eu chego na academia, o pessoal muda a música. Meu Deus, eu estou me sentindo muito importante. Nossa! Mas eu confesso para vocês que não é o que eu penso, não. Na verdade, eu fico, poxa, bem que a música aqui poderia ser essa que ela colocou o tempo todo. Porque, queridos, a música foi feita por Deus, a música foi feita no céu, para a glória de Deus. Mas na terra, nós estamos usando a música para glorificar qualquer outro, menos Deus. Né? Tem músicas por aí que a gente escuta que só enaltecem o sexo, que só enaltecem sofrimento, que só enaltecem a traição. Sabe, eu não consigo conceber um ser humano na sua mais perfeita lucidez, né? Escutar uma música onde ele está ouvindo falar de traição. Eu não consigo conceber um ser, não estou nem falando de cristão, não, estou falando de um ser humano, né? De um ser humano que se presta a ficar escutando música que fala de sofrência. Quer dizer que o cara vai escutar música para ficar triste. Ele vai escutar música para ter vontade de subir numa ponte e pular lá de cima. Ele vai escutar uma música para ele colocar as esperanças dele em uma paixão. É isso. Será que isso glorifica a Deus? Eu tenho certeza que não. Mas sabe o que é que acontece muitas vezes? Porque, sabe, queridos, às vezes na igreja, e aí eu falo com propriedade, porque estou falando de igreja evangélica, eu sou pastor de uma igreja evangélica, né? Mas às vezes na igreja a gente assume uma conduta de religioso, de gerente de pecado dos outros, que a gente passa a ver problema em tudo, até o que não é problema. Eu lembro que teve um tempo aqui, esse ano nós vamos fazer de novo, né, Daniel? Já estou avisando para vocês, viu? Se tiver alguém aqui que não gosta, já começa logo a estribuchar de agora que a gente bota a mão na cabeça. Estou brincando, viu? Estou brincando. Mas não estou. Estou falando, estou brincando, mas não estou. Né? Então, tinha anos, né, que a gente fazia o arraial. O que era o arraial? A gente pegava as festas tradicionais, né, juninas, né, e a gente convertia a festa. Né? Então, tem um irmão em Cristo, né, o cantor Maia, que ele é sanfoneiro, tocava sanfona no mundão aí, mas aí entregou a vida a Jesus, consagrou a sanfona dele e disse que agora ele só toca para Jesus. Né? Ele é nosso irmão em Cristo, congrega aqui na IAU, né? E aí a gente chamava o cantor Maia, ele tocava lá o arraial, e a gente dançava. Eu sempre dei o maior valor ao arraial, porque era a única oportunidade no ano que eu tinha de dançar um forró com a minha esposa. Né? Pastor, e não é pecado dançar forró? Não é não, querido. Não é não. Desde que o forró glorifique a Deus. Ou pelo menos não glorifique ao cão. Porque o que a gente tem visto muito agora é forró glorificando o cão. É funk glorificando o coisa ruim, né? Isso é o pau que rola. Aí eu te pergunto, faz algum sentido alguém que está no reino de Deus, faz algum sentido alguém que é discípulo de Jesus, eu não digo nem evangélico não, porque tem evangélico que vai para o inferno, viu? Tá bom? Tem evangélico que vai para o inferno, porque não crê em Cristo Jesus. Sabe o que é que nos leva a ir para o céu? É sermos discípulos de Jesus, é crer que Ele é nosso Salvador, e não viver uma vida religiosa, né? Arranjando pecado onde não tem pecado. A gente fez o arraial, tinha lá um bolo de milho maravilhoso, aí apareceu um crente para criticar. Mas que pode? Bolo de milho, essas coisas são consagradas a Satanás. Aí eu fiquei, não senhor, esse aqui quem fez foi minha esposa e fez orando. Esse bolo de milho aqui glorifica a Deus, e eu vou comer esse bolo de milho com gosto. E ainda digo mais, se comprarem bolo Manzap,
feito nos pés de um feiticeiro, eu ainda vou comer, porque na hora que esse bolo manzap cair na minha boca, ele é purificado. Amém? Ou você tem medo de comer essas coisas? Se tiver medo de comer essas coisas, vá ler a Bíblia, vá ler Atos. Vá ler Atos. Veja lá o que é que Paulo está falando para aqueles cristãos que viviam aprisionados, né, por esse tipo de superstição. Queridos, tudo que nós damos glória a Deus é glorificado. É limpo. É limpo. Tá bom? É limpo. Então não tenha medo dessas coisas, não. Ai, pastor, eu abri o meu portão, pastor, tinha um sapo com um negócio na boca, pastor, vá lá em casa orar. Eu digo, vou nada. A você, pega o cururu, bota no lixo, né? E tome posse de quem você é em Cristo. Você fez alguma coisa que demotiva essa maldição? Não, pastor, eu estou orando, eu estou vivendo minha vida com Deus, então para com isso, meu irmão. Toma posse do que está escrito lá em 2 Timóteo 1,7. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Chuta esse sapo, afinal ele já está morto mesmo, né? Chuta esse sapo e bota no lixo, acabou-se. Acabou-se. Para que viver com medo? Então, a gente fazia o arraial, minha gente, não era brincadeira não, quando a gente anunciava o arraial, era um bocado de crente chateado. O pastor no arraial, como é que pode? E ainda pula fogueira, meu Deus, ainda tem fogueira no arraial. Ai, Jesus, querida, eu pego na mão da minha esposa, vamos embora pular a fogueira. E viva São Jesus! Pá. Qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? Aí nós nos engasgamos com um mosquito e engolimos um boi, né? Fala mal do arraial, mas está em casa escutando funk horroroso. Nada contra o funk, viu, querido? Nada contra. Para mim, todo ritmo pertence ao Senhor e precisa ser convertido para glorificar o Senhor, tá certo? Mas presta atenção no que a melodia está ministrando, não é só a letra não, viu? A melodia também, toma cuidado com a melodia, tá certo? Se você escuta uma música, a música é só instrumental, mas quando você termina de escutar a música, você está para baixo, né? Ou então você está escutando só o instrumental, viu? Baixo do instrumental, tá certo? Escuta determinados funks ou determinados forrós só no instrumental, e aí tu para e pensa, o que foi que me deu vontade de fazer? Se te deu vontade de pecar, pode ter certeza, a melodia daquela música foi feita para isso. Então, bota na fogueira de Jesus. Essa música eu não escuto. Pastor, mas ela é só instrumental. Não interessa, o instrumento dela está ministrando tristeza, está ministrando pecado na minha vida. Eu não quero. Quando eu escutei essa música, eu senti isso. Ai, pastor, mas eu não senti. Então escute, meu irmão. Se você não sentiu, escute. Problema seu. Agora, eu senti isso, então eu não vou escutar. Não vou. Né? Pense numa pessoa que tem um filtro pesado para música, para filme. É minha esposa, né? Tem hora que eu chamo ela para assistir um filme comigo, minha gente, não é brincadeira não. Se já é difícil a gente ver aquelas plataformas, encontrar um filme bom, com a minha esposa do lado, meu irmão, aí é que é difícil mesmo, porque olha o filtro dela, amor, peraí, está escrito ali sexo, pula. Naquele outro ali está escrito violência, pula, porque se filme tiver violência eu não vou dormir bem. Tira esse aí. Amor, a gente vai assistir aqueles filmezinhos, água com açúcar. Ela disse, esse aí mesmo que eu quero, aquele bem água com açúcar mesmo, né? Aquele bem água com açúcar. Disseram para ela, até agora a gente não conseguiu assistir, não. Nem sei se presta, né? Mas falaram para a gente aí de uns filmezinhos, né? Pronto. Ai, pastor, é tão legalzinho. Vou ver. Não sei não. Eu não sei não, vou ver. Vamos ver, né? Por quê? Porque toda a natureza, queridos, precisa glorificar a Deus. Toda a criação precisa glorificar a Deus. E sabe de quem é a responsabilidade por organizar a criação? É nossa. Nossa. Somos nós, ministros de Deus na terra, que temos que organizar a criação. E aí quem deveria organizar a criação está desorganizando a criação, escutando música que não presta, assistindo filme que não presta, porque não é só música não, viu? Os crentes têm um foco na música. Olha, crente não assiste novela não, viu? Mas assiste série. Muito bonito.
Aí estão transformando as novelas em série para os crentes poderem assistir. E os crentes estão assistindo numa boa. Não é novela não, pastor, é série. Tá certo. O que é que esses filmes estão ministrando na tua vida? Para e pensa. Né? O que é que a criação do mundo está ministrando na tua vida? Para e pensa. Para e pensa. Estão lançando aí outro filme gospel. O Luciano Subirá está fazendo aí divulgando esse filme, nem recordo agora o nome não, mas quando lançar a estreia, eu já sou logo o primeiro, na primeira semana eu já quero assistir, né? Já vou ver, se glorifica a Deus, eu já vou ver. Se eu tiver que fazer entretenimento, que seja com coisa que glorifica a Deus. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa, tem muito crente que não consegue compreender que Jesus, né, ele usa os sofrimentos para nos aperfeiçoar. E aí acha que viver com Cristo é viver sem sofrimento. Deus não causa sofrimento, tá certo? No homem. Mas ele usa o sofrimento para tornar o homem perfeito. Tá bom? É por isso que Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: tem um motivo de grande alegria se passares por provações. Porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Para que o homem seja perfeito, Deus usa o sofrimento que esse mundo nos imputa, né? Não é imputar, né? Que esse mundo coloca sobre nós, né? Para que esse sofrimento que não é causado por Deus possa nos aperfeiçoar, tá bom? Olha só, Romanos 8, 18, 21. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, queridos, até a criação, presta atenção no que eu estou te falando, a criação aguarda que você coloque ela em ordem. As músicas estão esperando que você as coloque em ordem. Os filmes estão esperando que você os coloque em ordem. As tecnologias estão esperando que você os coloque em ordem. Tem determinadas criações do homem que são utilizadas para o mal e que são utilizadas para o bem. Né? Um microfone desse, eu estou usando o microfone aqui, está sendo uma bênção para que você me escute muito bem. Mas quando chega o final de semana, tem gente utilizando o mesmo microfone, da mesma marca, da mesma série, do mesmo lote, para proclamar todo tipo de esculhambação. O problema está na tecnologia ou no uso que eu faço da tecnologia? Está no uso que eu faço. E aí aqui e acolá aparece crente para dizer que chip é a marca da besta. Dá vontade da gente chamar o crente de chip. Não dá vontade? A tecnologia não tem nada a ver com isso. A tecnologia está aguardando que a gente utilize para o bem, para coisas boas. Quando Gutenberg criou a prensa, né, que possibilitou a revolução da comunicação na Idade Média, o primeiro livro que ele editou, alguém sabe qual foi? O primeiro livro impresso por Gutenberg? Alguém lembra qual foi o livro? Foi a Bíblia. Foi o primeiro livro publicado. Primeiro. Só que aí depois alguém descobriu e usou a mesma prensa para publicar obras terríveis de literatura. Né? Ou vocês pensam que naquele tempo não tinha pornografia? Tinha já. Já tinha. E aí utilizaram a mesma prensa para obras, sabe, terríveis. Terríveis. Então nós que somos filhos de Deus, precisamos colocar a criação em ordem. Esse é o nosso propósito. Não fica pensando que você vai esperar o dia da morte, só no dia que você morrer, que você estiver no céu, é que você vai ter alguma participação no reino de Deus, querido. Não pensa isso não.
Porque Jesus disse, olha, alguns estão me perguntando onde é que está o reino de Deus, está ali, está aqui, e Jesus disse, olha, o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está no meio de vocês. Então nós já estamos nesse reino, na medida do que obedecemos aos preceitos do reino de Deus. Se isso vale para quem não crê em Cristo, queridos, imagine para nós que somos filhos dele. Imagine para nós que somos filhos dele. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é solteiro, presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Não é o casamento que vai te trazer felicidade. Esqueça essa ideia. Tem gente que é solteiro, que graças a Deus aqui não tem nenhum, né, desse tipo. Mas tem gente por aí que está solteiro, que quando aparece um bonitinho, vocês sabem que quando a pessoa chama de bonitinho é porque ele está bem perto do feinho, né? Aí para ser agradável, para não... Assim, fulano de tal é bonitinho, né? O bichinho parece um velocípede ensacado, né? Aí a gente chama de bonitinho. E aí o bonitinho passa e faz assim, ó. Ah, ele me ama, é o homem da minha vida, ou então é a mulher da minha vida. E aí se relaciona com essa pessoa com a motivação toda errada, esperando coisas que a outra pessoa não vai poder te entregar, não vai poder fazer por você. E aí quando casa, se decepciona. Ah, eu casei com essa pessoa, ela tinha a obrigação de me fazer feliz. E tinha. Pastor, eu fui num casamento evangélico, o pastor falou isso, olha, você tem que fazer de tudo para fazer o seu cônjuge feliz, e o seu cônjuge tem que fazer de tudo para que você seja feliz. Eu já falei isso. Aí depois eu descobri que, não, eu nem tenho como fazer a minha esposa feliz. De verdade, nem tenho como. Muito menos ela tem como me fazer feliz. Ainda que ela queira muito, ela não tem como me fazer feliz. Só existe uma maneira de nós sermos felizes no casamento. Se ambos, se eu e ela, buscarmos na verdadeira fonte da felicidade, que é Cristo. Aí se eu e ela estivermos buscando felicidade na verdadeira fonte, que é Cristo, consequentemente nós faremos um ao outro felizes. E querido, se tem um testemunho que eu posso dar para vocês sem medo, sabe aquele testemunho que a gente dá, que às vezes a gente fica, meu Deus, será que eu estou sendo hipócrita falando isso? Na verdade ainda tem uma área da minha vida que eu ainda preciso consertar nesse aspecto. Tem um que eu falo com vocês sem medo de errar. Pense num cara que é feliz no casamento, sou eu. Pense num cara que é feliz no casamento, realizado no casamento. Mas eu descobri que a fonte da minha felicidade não está nela. A fonte da minha felicidade está nele. Se eu encontrar felicidade nele, eu vou encontrar felicidade nela. Eu vou fazê-la feliz. Então você que é casado, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Não vá achar que trocando de mulher ou trocando de marido, você vai encontrar felicidade. Não vai não, querido. Não vai não. Não vai não, porque enquanto você não encontrar em Jesus a fonte da tua felicidade, você só vai mudar de endereço. Você só vai mudar de esposa, só vai mudar de esposo. Só isso. Deixa eu te contar uma coisa que me faz muito feliz, e eu creio que também a minha esposa. Eu não sou o mesmo homem que casou há 12 anos mais um com a minha esposa. Eu não sou a mesma pessoa. Muito menos ela é a mesma pessoa. Ela também não é. Durante esses 13 anos que nós estamos juntos, nós já mudamos muito. Muito. Eu já mudei muito, ela já mudou muito. Mudamos muito. Mas nós fomos nos descobrindo e nos apaixonando sempre pela pessoa diferente que nós íamos nos transformando. Sabe por quê? Porque a minha experiência, a minha expectativa, o meu desejo não está naquele ideal que eu construí dela. Não está. Eu sei que daqui a algum tempo, daqui a uns 10 anos talvez, a gente também vai estar muito mudado. O meu corpo vai estar mudado, vai estar mais musculoso, né? O dela também vai estar mais mudado, ela vai estar mais linda ainda do que é. Tenho certeza disso, né? Estará mais mudado. Mas nem por isso, nós vamos deixar de nos amar. Nem por isso. Talvez a gente mude até o nosso humor,
né? Vocês já perceberam quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ficar assim meio rabugenta, né? Já perceberam? Eu estou trabalhando para não acontecer isso nas nossas vidas. Estou trabalhando mesmo, né? Quem está perto de mim sabe o quanto eu tenho dificuldade quando alguém fala para mim, pastor, mas isso já é tradição na igreja. Pois agora é que eu quero mudar mesmo. Tá aí uma coisa que eu não admito dentro da igreja, esse negócio de tradição. Ai, mas já é tradição fazer esse tipo de coisa. Rapaz, tradição para virar religiosidade é daqui para ali. Então eu não quero não. Eu quero chegar nos 80 anos, 90 anos com espírito de jovem, disposto a mudar, disposto a viver em novidade de vida. Eu estou falando por mim, não sei você. Não sei você. Tem gente que tem apegos aí a tradições que eu mesmo prefiro não ter, né? Então, queridos, deixa eu te dizer, o sofrimento que às vezes nós temos que passar não são sofrimentos autoimpostos. Então não saia por aí procurando sofrer para merecer alguma coisa de Deus. Não é esse tipo de sofrimento que Ele usa para nos aperfeiçoar. Muito menos são as doenças, viu? Deus não quer que ninguém esteja doente. Ninguém. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós podemos passar por dificuldades, por doenças? Claro que podemos. Claro que podemos. Eu não estou dizendo isso, né? Eu não estou dizendo que crente não adoece. Teve uma época aí que tinha essa onda aí de crente não adoece. Quando o crente adoecia, o pessoal ainda apontava o dedo e ainda dava uma chibatada. Deve estar em pecado. Está doente? Está em pecado. Ou então está endemoniado. Ou é um ou é outro. Crente doente, ou é um ou é outro. Ou está em pecado ou está endemoniado. Não, eu não creio nisso não. Eu creio que um homem santo, que uma mulher santa, ele possa também experimentar, infelizmente, enfermidades. Agora, é desejo de Deus? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não, né? Então, queridos, que sofrimentos são esses que nos aperfeiçoam? São os sofrimentos que nós temos que experimentar, porque nós temos dado testemunho de Cristo nas nossas vidas. Às vezes eu chego em determinados locais, isso acontece aqui e acolá quando eu estou em Fortaleza, né? Que aí eu vou rever alguns amigos que ainda não conhecem a Cristo. E aí quando eu chego no lugar, eu noto que a conversa muda. Ixi, o pastor chegou aí. Bora parar as piadas aí, né? Tem alguns que já até se acostumaram a tal ponto, né? Como eles viram que eu não mandei ninguém para o inferno. Aí ele disse, o pastor não me mandou para o inferno não. Para falar piada e tal. Aí eu saio de perto, né? Saio de perto, porque também não dá mais para mim. Eu não consigo mais ouvir determinadas coisas, né? Então eu os respeito, quer fazer com a sua vida o que quiser, faça. Mas eu me dou ao direito de não estar escutando essas coisas. Então estou aqui perto, se precisar de mim, eu estou aqui do lado comendo um bolo e tomando suco, mas eu mesmo não vou participar disso não. Então, queridos, são os sofrimentos que nós temos que experimentar, porque nós resolvemos seguir a Cristo. E sabe qual é o primeiro sofrimento que a gente experimenta quando decide ser discípulo de Jesus? Repito, não é evangélico não, viu? Não é evangélico não. É ser discípulo de Jesus. Está assim de evangélico que não sofre perseguição. Está assim de evangélico que não passa por sofrimento nenhum, porque ele entra nos lugares e ninguém nem percebe que ele é evangélico. Ninguém nem percebe. É porque ele é só evangélico, não é discípulo. Se ele fosse discípulo, com certeza as pessoas notariam. Primeiro ele ia se recusar a mentir, né? Eu mentir, minto nada, de jeito nenhum. Cara, mas e aí? Não sei, mas eu vou dar meu jeito, mas eu não vou mentir. Ô cara chato, não mente, né? Não participa de conversa imoral. Ô crente chato, não bebe. Ô crente chato, mas come que só um infeliz. Ô crente chato. Porque, olha, é uma coisa que eu quero falar para vocês também, viu? Uma coisa que a gente precisa mudar, gente. Aqui e acolá a gente fala, olha, crente não bebe, mas come pela misericórdia. Está errado também, a glutonaria é tão pecado quanto a bebedice, viu? Então está errado. Vamos comer de forma ordeira, vamos comer, né, de forma adequada também, né? Então, queridos, é o nosso testemunho que vai fazendo com que as pessoas que não amam a Jesus queiram se afastar da gente. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você entregou sua vida a Jesus, eu tenho certeza que você experimentou isso. Os antigos amigos esqueceram de ti. Não ligam mais para ti. Não dão mais satisfação. Quando te encontra na rua, até diz, fulano, tudo bem, como é que você vai? Mas não convida nem para tomar um cafezinho. Sabe por quê? Porque a tua presença confronta o pecado deles. Porque só o fato de você viver uma vida consagrada ao Senhor, sabe, massacra o coração deles. Ele diz, não, eu prefiro manter essa pessoa longe a ter esse coração apertado quando ele está perto de mim.
Ai, meu Deus, quando fulano está perto de mim, eu tenho a certeza que eu vou para o inferno. Ai, deixa eu pelo menos viver anestesiado. Deixa eu pensar em inferno quando eu estiver perto de morrer. Sabia que tem gente que pensa dessa maneira? Não quando eu estiver perto de morrer. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Nós não sabemos qual é o dia que Deus nos chamará. Então, às vezes, a gente passa o tempo aqui nessa terra, nesse mundo, a ganhar dinheiro, a se divertir, né? E a vida é só acumular dinheiro e gastar dinheiro, acumular dinheiro e gastar dinheiro, acumular dinheiro e gastar dinheiro. E reino de Deus, nada, né? Reino de Deus, nada. Nem dizimista na minha igreja eu sou. Nem isso eu sou. É o básico, viu? Ser dizimista na sua igreja, querida, é o básico. É o básico, sabe? É coisa de crente responsável, só isso. Eu não quero nem te prometer, seja dizimista, que você vai prosperar. Eu nem entro nessa onda, não. Sabe? Dízimo é termos a compreensão de que nós pertencemos a uma família e o mínimo que a gente pode fazer é contribuir para o sustento dessa família. Ponto. Eu não boto nem vírgula. Basta isso. Já é suficiente para a gente se entender como um dizimista fiel, como um ofertante generoso. Poxa, a minha comunidade de fé quer realizar obras grandes para o Senhor. Eu também quero participar dessas obras, não só da manutenção da minha igreja, mas eu quero fazer mais do que isso. Isso é o básico. Assim, no que diga respeito à nossa vida, ao uso das coisas que Deus nos dá para que nós o administremos. Não estou falando de salvação, pelo amor de Deus. Não vão dizer que eu estou dizendo que tem que ser dizimista para ser salvo, não, viu? Você pode passar a sua vida todinha sem ser dizimista, sem ofertar absolutamente nada na igreja. Você vai para o céu do mesmo jeito. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz, né, que nós somos salvos por meio da fé, né, pela graça, por meio da fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que Ele próprio preparou para que nós as realizemos. Então, querido, me perdoa a franqueza, mas sermos discípulos de Jesus e não contribuirmos para a edificação do reino de Deus é um problema. Porque deixa eu te dizer uma coisa, lá no céu, quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai ficar pulando de nuvem em nuvem, a gente vai ter o que fazer. Quando Jesus voltar com a Nova Jerusalém, a gente vai ter o que fazer. Aí eu te reporto novamente para a eleição, né? Termina a eleição, fica todo mundo perguntando, qual vai ser meu emprego e tal. Uns são chamados para serem secretários, né? Então imagina só, se o prefeito que você elegeu chega e liga para o fulano de tal, eu queria muito que você fosse meu secretário de saúde, né? Aí você ia dizer, pai, um cargozinho aí desse, poxa querido, abaixo do prefeito é secretário, né? Então é uma honra ser convidado para ser secretário. Você pode até não aceitar, como eu não aceitaria, né? O meu chamado é para ser pastor, então não quero muita conversa com isso não, né? Agora, uma honra se alguém me ligasse, Fabiano, eu queria que você fosse meu procurador, poxa, eu me sentiria muito honrado, reconheceria minha competência, mas poxa, não foi para isso que eu fui chamado. Eu disse, querido, muito obrigado, mas não vai dar para mim não, meu negócio é pastorear agora, estou fora, né? Mas aí eu te pergunto, imagina só que você se esbagaçou a eleição todinha, e aí o prefeito é eleito e te convida, fulano, sabe aquele emprego que eu te prometi? Tá lá te esperando. Onde é que eu vejo? Procura o fulano de tal, veja lá com ele. Aí quando você chega lá, tem uma vaga de gari. Imagina aí essa situação, né? A gente vai dizer como é. Quer dizer que eu me esbagacei todinho. Eu pensei que pelo menos... Não, poxa, peraí, acho que esse cara não está me reconhecendo. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo que a gente fizer com aquilo que Deus nos deu, entregou sua vida a Jesus, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a graça dEle, né? Ele te deu coisas maravilhosas, mas quando você chegar diante dEle, Ele vai te perguntar, o que foi que você fez com o que eu te dei? Ai, Senhor, eu fiquei com tanto medo lá, eu fiquei com medo de passar necessidade, aí eu peguei tudo que você me deu, o Espírito Santo, a graça, a fé, eu peguei tudo isso, né? As preciosidades da tua palavra, guardei num saco e fiquei esperando a morte chegar. Você conhece essa história, não conhece? Não conhece essa história?
Aí teve outro que disse: Jesus, olha, aquilo que o Senhor me entregou, eu multipliquei 10 vezes mais. O que é que Jesus vai dizer para essa pessoa? Vem, servo bom e fiel, e governe sobre 10 cidades. Você já leu isso na Bíblia? O que é que vocês acham que a gente vai fazer na eternidade, queridos? Nós vamos governar essa terra, mas nós não governaremos mais com o peso do pecado. Nós governaremos sem o pecado. Olha que maravilha, olha que bênção. E sabe como é que nós vamos governar? A partir da autoridade que nós tivermos ao termos suportado os sofrimentos por sermos discípulos de Jesus. Então, quanto mais você for provado e mais você obedecer, mais capacitado você estará para exercer grandes cargos no reino de Deus. Na verdade, não estará, você já está capacitado. Já está capacitado. Então, quero terminar esse momento, queridos, te levando a refletir sobre isso, sabe? Reflita sobre isso, sobre o teu propósito de vida. Não viva para essa terra, viva para a eternidade, porque você já foi transportado do império das trevas para o reino de Jesus. Você já está lá, você não irá, você já está. A hora de você exercer essa cidadania é agora, não é depois, é agora. Amém? Vamos ficar de pé?